Um segundo argumento, esse eu acho, parece forte, mas eu acho absolutamente sem sentido, é o seguinte: vocês vão deixar a direita ganhar. Veja, com esse argumento, porque aí também vale o fato de você ter anos e anos de janela, né? Eu já vi esse argumento fazer não só a direita ganhar, mas como se fortalecer extraordinariamente. Porque acontece que nós estamos em São Paulo, estado de São Paulo, né? O estado de São Paulo o pessoal apelidou de Tucanistão. Por quê? Porque essa praga, né? Não o tucano, o coitado do tucano não tem nada a ver, o bicho bonito, né? Representativo da fauna nacional, mas a praga do PSDB tomou conta do estado de São Paulo, e não é só isso. O PSDB é que nem um povo, ele pegou o estado de São Paulo e ele esmagou o estado de São Paulo. A hora que esses miseráveis saírem daqui, nós vamos ver que eles vão deixar só ruínas fumegantes. Bom, dá para ver numa série de coisas. Em São Paulo, até hoje a gente não tem o metrô, que é uma coisa básica, né? São Paulo, para ser mais simples, eu vou explicar para vocês uma coisa. Eu conheço muitas cidades do mundo. São Paulo é uma das grandes cidades do mundo mais abandonadas do planeta Terra. Você vai para Londres e Paris, eles têm um rio na cidade que é um rio de verdade, não é uma fossa cética ao ar livre. É um rio, você vê a água, né? Dá até para você... Em alguns lugares o pessoal toma banho no riozinho da cidade e tal. Aqui em São Paulo é um grande esgoto. É muito complicado fazer uma obra para limpar esse rio? Não, não é. Todas as cidades europeias já fizeram isso daí. São Paulo não tem dinheiro para fazer isso daí? Lógico que tem. Uma cidade desse tamanho. Mas não tem metrô, o transporte é horrível, a cidade é toda desmantelada, esburacada, né? Você anda por determinadas partes de São Paulo, parece que teve alguma guerra e o pessoal nunca reconstruiu a cidade, né? E nós tivemos os prefeitos lindos, né? Cidade limpa, cidade linda. O que é isso daí? Isso é o efeito da derrota da direita. É o efeito do não vamos deixar a direita ganhar. Porque foi assim que o PSDB chegou ao governo aqui. Até o PSDB se consolidar, a conversa... Teve uma eleição onde o PSDB concorreu com o Fernando Rossi. Aqui ninguém mais deve lembrar do Fernando Rossi. Fernando Rossi era um cidadão de Osasco. Hã? Ah, Francisco Rossi, perdão. Ato falho, né? Lapsus linguae. Francisco Rossi era um político de Osasco, que era um político como todos esses que a gente vê por aí. Que nem o Temer, que nem esses do PMDB, a corja toda. Era um membro da corja, né? Era um membro da espécie da corja política nacional. Aí começaram com o negócio de que não podia deixar o Francisco Rossi ganhar, tinha que votar no Covas. Aí um monte de gente votou, vocês imaginem, os professores votaram no Covas para não deixar o Francisco Rossi ganhar. Aí na outra eleição veio o Maluf. Ah, Maluf, nossa, monstro, né? Uma parte da população via ele com chifre, assim, com um rabinho, com uma flechinha, casco e tal, né? Tem que deixar o PSDB ganhar, não pode deixar o Maluf ganhar. E assim eles foram, né, tomando conta do organismo político judiciário de São Paulo, destruindo o estado de São Paulo, destruindo a cidade de São Paulo, totalmente. Chegaram ao governo federal, né? Também um partido super democrático, né?
Na verdade, a vitória do FHC deveria ter sido considerada por essa gente como uma vitória da esquerda sobre a direita, do bem sobre o mal. O FHC fez um pacotinho com todas as empresas estatais brasileiras, 80%, e deu de presente para um cidadãozinho com uma cartolinha azul, vermelha e branca, falou, leva, né? E destruiu o país e colocou 60 milhões de pessoas na fome. Então, veja bem, quem realmente quiser acreditar na história que o grande negócio da eleição é não deixar a direita ganhar, realmente está por um caminho totalmente equivocado, do ponto de vista eleitoral, né? Vai acabar, como disse o futurologista Fernando Haddad, se tiver PSDB e Bolsonaro, tem que votar no Alckmin. Votar no Alckmin contra o Bolsonaro é mais ou menos que você votar, né? Sua casa é assaltada por 2 ladrões, né? Um rosna, tal, é ameaçador, e o outro está com revólver. É você votar no que está com revólver, para não cair na mão daquele que rosna, né? Quer dizer, você vai levar o tiro inevitavelmente. Então, é uma chantagem besta, né? E depois nós devemos dizer o seguinte, da mesma maneira como não se resolveu o problema da Dilma, do impeachment da Dilma, nem no Congresso, nem no Senado, nem no STF, não se resolveu o problema do Lula na primeira, segunda instância e nem no TSE, não vamos resolver o problema da direita pela eleição. Isso deveria já ser patente para todo mundo. Então não adianta você ficar aí fazendo sacrifícios desmoralizantes para derrotar a direita pela via institucional. Se alguém chegasse assim, não, vamos com o Lula, a gente derrota a direita pela via institucional. Tudo bem, vamos com o Lula, legal. Não acho que vai derrotar, mas é uma maneira de andar para frente. Agora vamos escolher qualquer capeta aí para não... Não compensa isso daí. Nós vamos simplesmente estar fortalecendo a direita com esse tipo de política. Tem que ser rejeitado integralmente. Aí eu imagino que até aqui dentro tem gente que está pensando assim, mas e o Bolsonaro? Qual o problema do Bolsonaro? Deixa o Bolsonaro ganhar. O Trump ganhou a eleição. Não é? Bolsonaro já não é um mistério. É um mistério. O que o Bolsonaro vai fazer? O Trump ganhou a eleição. O que ele fez? Vamos pensar um minutinho. O que ele fez exatamente? Não, ele ameaça todo mundo, mas vamos falar que é verdade. Todos os analistas já mostraram que o poder militar dos Estados Unidos decaiu na mão do Trump. Ele perdeu a Síria, ele perdeu o Líbano, a situação é mais difícil. Ele foi obrigado a fazer um acordo com a Coreia, ele ameaçou o Irã, mas não fez nada. A verdade verdadeira é que quem ia levar a coisa para uma guerra era o opositor democrático dele, não ele. Aí fala, não, mas os direitos das mulheres... Não aconteceu nada. Ele estimula a direita, isso é fato, estimula. Mas ele não tem autoridade política para fazer com que a direita se imponha. Ele faz algumas barbaridades totalmente desumanas e fascistoides, como colocar a criança em jaula, ele faz. Mas o tratamento de cachorro que é dado aos mexicanos lá é de todos os governos. Então, quer dizer, ele é muito mais latido do que mordida. Essa aqui é a grande verdade. E o governo dele é um governo sob pressão, em crise. Não é um governo que o conjunto da burguesia mais poderosa do mundo escolheu para esmagar o povo e esmagar o mundo. Não. O governo que eles queriam para esmagar o povo e esmagar o mundo era o governo da Hillary Clinton. Agora, já está se colocando a derrubada do governo Trump. Se entrar um governo democrata, o governo democrata vai falar das mulheres, dos negros, do LGBT e vai botar para quebrar em cima do povo e em cima dos outros países. Ou se for um governo do Partido Republicano tradicional. Então, a ameaça do Bolsonaro... O que nós devemos temer nas eleições
mas também nós não temos muita coisa para fazer nesse sentido, é o chamado candidato dos mercados. Esse que é o perigoso. E está claro no Brasil que os mercados não são pró-Bolsonaro nem nada. Se os mercados adotarem, vamos supor que no momento de crise total o mercado adote o Bolsonaro como candidato. Ele vai ser o candidato do mercado. Ele vai ser o Alckmin com um discurso de debilóide. O Alckmin o Alckmin, uma das pessoas mais insossas do universo, e o outro vai ser um aloprado total, mas vai ser a mesma coisa. Não, ele é um candidato aloprado, esse Bolsonaro, isso aí não tem a menor dúvida, né? As declarações dele mostram uma certa dificuldade dele de se concentrar, de fazer política normalmente, né? Então, quer dizer, o problema de deixar a direita ganhar não está colocado, nem vai ser impedido também por uma campanha eleitoral. É uma fantasia isso.